Eu sempre senti que havia algo fora do lugar. Desde pequeno, aquele silêncio estranho nas conversas da minha família me incomodava. Era como se existisse um muro invisível que separava o que era dito do que era realmente sentido. Às vezes, no meio de uma conversa trivial, surgia um nome que fazia todos se calarem. Outras vezes, quando eu fazia perguntas sobre minha infância, as respostas vinham sempre apressadas, genéricas, como se estivessem tentando encerrar o assunto o mais rápido possível. Por muito tempo, achei que era coisa da minha cabeça, que eu estava apenas imaginando demais. Mas a sensação persistia, havia algo errado, mesmo que eu não soubesse o que. Conforme fui crescendo, algumas pistas começaram a surgir, e eu as ignorei. Achava que não eram importantes, ou que não valia a pena mexer no passado. Lembro dos olhares trocados entre os adultos quando eu perguntava sobre meu pai biológico, ou quando via fotos antigas com cantos rasurados ou pessoas cortadas com tesoura. Uma vez encontrei uma fotografia em que aparecia uma mulher que nunca me foi apresentada. Quando perguntei quem era, minha avó simplesmente disse: alguém que não faz mais parte da nossa vida. E ponto. Outro detalhe que me incomodava era o clima de tensão. Toda vez que eu puxava assuntos sobre minhas origens ou minha infância, sentia o ar pesar. Meu tio, por exemplo, saía da sala. Minha mãe mudava de assunto. E eu aprendi a calar. Mas a verdade tem um jeito estranho de aparecer quando menos esperamos. Foi durante um almoço de família, numa conversa banal com uma prima de segundo grau, que a primeira rachadura surgiu. Ela comentou de forma inocente: você sabia que sua mãe quase não ficou com você quando era bebê? Foi um escândalo na época. Meu coração parou. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Aquela noite não consegui dormir. Algo dentro de mim dizia que eu precisava saber mais. E foi assim que dias depois, mexendo em um armário antigo na casa da minha avó, aquele que sempre esteve trancado, encontrei uma caixa. Ela estava escondida atrás de cobertores velhos, coberta de poeira com uma fita azul quase desbotada. Dentro havia documentos, cartas e fotos. Muitas fotos. Mas o que me destruiu foi uma carta escrita à mão pela minha mãe. Ela pedia perdão a alguém que eu nunca conheci por não poder assumir o que realmente aconteceu com ele. Em outra folha, um relatório médico em nome de uma mulher que não era minha mãe, mas que aparentemente esteve presente no hospital no dia em que nasci. Minha cabeça girava. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sabia que não poderia mais fingir. Eu precisava enfrentar a verdade. A primeira pessoa com quem falei foi minha mãe, e foi a conversa mais dolorosa da minha vida. Quando mostrei os papéis, ela empalideceu. Tentou negar, depois chorou, depois se calou por longos minutos. E então, finalmente, ela contou. Eu não era filho dela. Pelo menos, não biologicamente. Fui adotado ainda bebê, em circunstâncias conturbadas. A mulher que me deu à luz era irmã de meu pai adotivo. Ela não tinha condições de me criar, e minha mãe, que na época lutava contra a infertilidade, aceitou me criar como se fosse dela, com a condição de nunca contar a ninguém. Naquele momento tudo em mim desabou. A minha infância, a minha história, tudo que eu acreditava ser verdade, de repente parecia um roteiro inventado. Eu me perguntava se algum dia fui realmente amado, ou se fui apenas um acordo entre adultos para tapar buracos emocionais. Me senti usado, enganado, traído. Passei semanas em silêncio. Evitava ligações, deixei de visitar parentes. A dor era grande demais. Eu não conseguia confiar em ninguém, e o pior, não conseguia confiar nem mesmo em mim. Tudo que eu sabia sobre quem eu era agora parecia uma mentira. As relações familiares nunca mais foram as mesmas. Alguns membros da família tentaram justificar, outros me evitaram. Uns poucos ficaram do meu lado, dizendo que independentemente da origem eu era parte da família. Mas outros simplesmente sumiram. O silêncio se tornou ainda mais denso. As ausências mais doloridas. E eu precisei me reconstruir do zero. Comecei terapia. Escrevia quase todos os dias, tentando entender o que eu sentia. Mergulhei no passado com os olhos abertos, buscando encontrar sentido em meio aos escombros. Demorou, mas comecei a aceitar. Minha história era imperfeita. Machucada. Mas ainda assim minha. Aos poucos, fui tirando o peso da mentira e escolhendo carregar apenas o que me fortalecia. A dor virou memória. A raiva, compreensão. E o abandono, ressignificação. Hoje entendo que aquele segredo me quebrou, mas também me libertou. Porque só depois de conhecer a verdade, pude começar a viver uma vida que é de fato minha. Sem meias histórias. Sem personagens inventados. A verdade doeu. Mudou tudo. Mas foi o início da minha verdadeira história.